Você já parou para pensar que talvez toda a sua vida até agora tenha sido construída sobre uma mentira? As pessoas acreditam que precisam pedir ao universo, suplicar, rezar como se fossem mendigos da própria existência. Mas eu lhes digo algo que parece absurdo: o universo não responde a pedidos, ele responde a comandos. Sim, enquanto milhões pedem, imploram e esperam, poucos decretam com fé, e esses poucos governam o destino. Hoje eu vou lhe mostrar como transformar sua mente em um imã vivo para a riqueza, saúde e realização. Mas saiba, o que vou revelar pode contrariar tudo o que você já ouviu. Está preparado? A maioria das pessoas vive implorando pela vida que gostaria de ter. Repare bem, e elas se ajoelham, rezam, pedem, suplicam como se fossem mendigos diante do próprio universo. E é exatamente nesse ato que reside a raiz da escassez. Porque cada vez que alguém pede, está dizendo em silêncio: eu não tenho. Eu não sou. Eu dependo de algo fora de mim. E o universo, obediente como sempre, responde, e assim será. Pense comigo, quantas vezes você já fechou os olhos à noite e pediu para que as contas fossem pagas no fim do mês? Quantas vezes desejou um novo emprego, um aumento, ou até mesmo um relacionamento melhor, mas dentro do coração havia a dúvida de que isso pudesse acontecer? Quantas vezes suas palavras foram bonitas, mas sua vibração era de medo? Você percebe? Cada pedido carrega consigo a mensagem da carência. E enquanto você continua pedindo, reforça para si mesmo e para o mundo que não possui aquilo que deseja. Eu aprendi cedo que fé verdadeira não súplica. Fé verdadeira decreta. Fé é um estado mental ativo, que ordena. Quando um comandante fala ao seu exército, ele não implora obediência, ele dá uma ordem e todos se movem. Da mesma forma, quando você fala com autoridade ao universo, quando decreta com emoção verdadeira, a vida se reorganiza ao seu redor para responder ao comando. E eu digo isso com experiência, porque vi de perto líderes como Woodrow Wilson e Franklin Roosevelt tomarem decisões em momentos críticos. Eles não pediram permissão ao destino, eles decretaram que a nação seguiria em frente, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio à crise. Foi a atitude de comando, e não de súplica, que moveu multidões. Agora, olhe para a sua vida. Quantas vezes você repetiu frases como eu espero que um dia, quem sabe amanhã, talvez eu consiga? Essas palavras são venenos vibracionais. Elas enfraquecem sua fé. Elas retiram a força criadora do seu subconsciente. Você já parou para pensar que a cada quem sabe a que pronúncia, você está enviando ao universo uma ordem de dúvida? E o universo devolve exatamente isso, e mais incerteza, mais obstáculos, mais portas fechadas. Eu quero que você reflita comigo agora. Como seria a sua vida se, em vez de pedir como um necessitado, você decretasse como um criador? Em vez de dizer eu preciso de dinheiro, você afirmasse com convicção e eu sou próspero. Eu decreto abundância. Como mudaria seu corpo nesse momento? Sua respiração, seu olhar, sua postura? O cérebro é uma máquina extraordinária. Ele não distingue entre o real e o imaginado quando você coloca emoção. Pesquisas recentes da neurociência comprovam isso, já ao decretar com clareza e convicção, regiões do cérebro responsáveis por motivação e foco são ativadas. É como se você instalasse um novo programa em sua mente, e esse programa começa a procurar caminhos, oportunidades e pessoas que confirmem o que você declarou. E eu pergunto a você, você tem usado sua voz como um instrumento de criação, ou apenas como reflexo do medo? Porque o medo também fala. E quando ele fala, a mente obedece. Eu já vi homens brilhantes viverem na mediocridade simplesmente porque suas palavras eram impregnadas de insegurança. E, ao contrário, vi pessoas comuns alcançarem resultados extraordinários porque ousaram decretar a grandeza dentro delas. Eu mesmo vivi essa verdade. Quando jovem, cresci em meio a dificuldades financeiras que poderiam ter me aprisionado para sempre. Muitos ao meu redor pediam por uma vida melhor, mas continuavam escravizados pelas mesmas condições. Eu decidi que seria diferente. Em um dos momentos mais difíceis da minha juventude,
Em vez de pedir ajuda, eu decretei, e minha mente é capaz de me levar além. Eu decreto que minha vida será abundante. Foi essa atitude de comando que me abriu portas, que me levou até Andrew Carnegie, que me permitiu estudar os maiores homens de sucesso da história. Não foi um pedido tímido, foi uma decisão decretada com emoção. E eu quero que você faça um teste comigo. Não amanhã, não daqui a uma semana, mas hoje, ainda hoje, quando se deitar para dormir. Nos últimos minutos antes de fechar os olhos, pronuncie com voz firme, sem hesitação, e eu sou próspero. Eu decreto abundância. E está feito. Assim é. Não como um ritual vazio, mas como quem assume o comando vibracional da própria vida. Repita isso durante 7 noites seguidas. Não conte para ninguém, não busque aprovação. Apenas faça. Você vai perceber como sua mente começa a mudar, como sua confiança aumenta, como sua percepção de oportunidade se expande. Você já se perguntou por que, mesmo trabalhando tanto, muitas pessoas nunca saem do lugar? Não é falta de esforço. É falta de comando. É viver como pedintes diante da vida em vez de governar o próprio destino. O universo não responde ao que você pede com medo. Ele responde ao que você decreta com fé. Então eu lhe pergunto, você continuará pedindo, ou começará a decretar? Porque a diferença entre viver na escassez ou na abundância começa exatamente aqui, nas palavras que saem da sua boca e na emoção que você coloca nelas. A escolha é sua. A fé não vive apenas de palavras. A fé precisa de emoção, porque emoção é o combustível que transforma um simples pensamento em uma ordem poderosa ao subconsciente. Veja bem, que quando alguém diz eu quero ser rico, mas diz isso com frieza, sem vibração, sem emoção verdadeira, essa frase não passa de som vazio, não passa de ar em movimento. Mas quando essa mesma frase é dita com convicção, com a força de um desejo ardente, algo extraordinário acontece, o subconsciente aceita aquela ordem como verdade e começa imediatamente a reorganizar comportamentos, percepções e escolhas para confirmar aquilo que foi declarado. Você já percebeu como, quando está apaixonado, todo o seu corpo parece responder àquele sentimento? Sua energia muda, sua disposição cresce, você caminha diferente, sorri diferente. Isso acontece porque a emoção reprograma o corpo inteiro. Agora, imagine aplicar essa mesma intensidade emocional para decretar prosperidade, saúde, abundância. Imagine a força que se libera quando você não apenas fala, mas sente que aquilo já é real. É isso que diferencia quem sonha de quem realiza. Eu me lembro claramente de quando descobri esse princípio na prática. Quando ainda era jovem e decidi que não seria escravo da pobreza em que nasci, não foi apenas uma decisão racional. Eu sentia no meu peito uma chama que dizia, e isso já está feito. Essa emoção deu à minha mente a energia necessária para buscar respostas, me aproximar de Andrew Carnegie, escrever, entrevistar e aprender com centenas de homens de sucesso. Foi a emoção que me moveu, porque ela transforma uma ideia em força criadora. A ciência hoje confirma o que eu já dizia há décadas atrás. Pesquisas em neurociência revelam que, quando alguém repete uma afirmação carregada de emoção verdadeira, neurotransmissores como dopamina e serotonina são liberados, criando no cérebro a sensação de realização antecipada. Ou seja, você começa a se sentir como alguém que já conquistou antes mesmo da conquista visível. E o que acontece quando você se sente assim? Você age de acordo com essa nova identidade. Você se levanta com mais energia, percebe oportunidades que antes ignorava, atrai pessoas alinhadas ao seu propósito. A ciência chama isso de congruência interna. Eu chamei de fé aplicada. Mas eu quero que você reflita sobre algo. Quantas vezes você já declarou que queria prosperidade, mas por dentro sentia medo da falta? Quantas vezes disse que desejava saúde, mas o coração carregava insegurança? Quantas vezes repetiu palavras bonitas, mas a emoção dominante era a dúvida? E o universo, que não responde a palavras vazias, mas a vibração real, apenas lhe devolveu mais daquilo que você sentia. É aqui que está o segredo: pedir com emoção de escassez só multiplica a escassez.
Decretar com emoção de abundância cria abundância. Quando você diz que eu sou próspero e sente como se já fosse, seu cérebro registra isso como verdade. Ele não questiona, não distingue entre o que já existe e o que está sendo intensamente imaginado. Ele simplesmente obedece. E ao obedecer, começa a abrir portas, a conectar ideias, a despertar talentos que estavam adormecidos dentro de você. Eu nunca esquecerei uma experiência que vivi enquanto escrevia Pense e Enriqueça. Em determinado momento, eu estava exausto, cercado de dúvidas. Perguntei a mim mesmo, será que alguém vai acreditar nessas ideias? Será que esse trabalho terá algum valor? E então, em meio àquele turbilhão de pensamentos, decidi aplicar aquilo que eu próprio ensinava. Fechei os olhos, respirei fundo e disse em voz alta, e eu decreto que este livro já transformou milhões de vidas. E está feito. E naquele instante, algo mudou dentro de mim. A insegurança se dissolveu e foi substituída por uma emoção tão forte que eu chorei. Aquela emoção foi a certeza que me sustentou até o fim da obra, e foi exatamente isso que fez com que o livro se tornasse um dos mais influentes de todos os tempos. E eu lhe pergunto agora, quantas vezes você já deixou de conquistar algo simplesmente porque não colocou emoção suficiente naquilo que dizia acreditar? Quantas vezes repetiu mecanicamente frases de motivação sem realmente senti-las? Não se engane, sem emoção, um decreto é apenas barulho. Com emoção, ele é uma chave capaz de abrir portas invisíveis. Por isso, eu lhe proponho um exercício simples. Da próxima vez que declarar algo sobre sua vida, feche os olhos e imagine como se já fosse verdade. Sinta seu corpo reagindo. Veja os detalhes, ouça os sons, perceba as cores, respire como se já estivesse vivendo aquela realidade. Se disser eu sou próspero, veja-se assinando contratos, pagando suas contas com facilidade, ajudando outras pessoas. Se disser eu sou saudável, imagine seu corpo forte, leve, cheio de energia. Sinta como se já estivesse vivendo isso agora. Essa prática, repetida com emoção, cria uma impressão profunda no subconsciente e muda o rumo da sua vida. Porque no final, não é o que você fala que importa, mas o que você sente ao falar. A fé é emoção organizada. E é essa emoção que transforma um simples decreto em uma força irresistível. Então eu lhe pergunto, você está pronto para sentir de verdade aquilo que deseja? Está pronto para decretar com emoção e deixar que sua mente, seu corpo e o universo inteiro conspirem a seu favor? Porque quando isso acontece, não existe obstáculo capaz de resistir. Quando falamos sobre o poder de decretar, é impossível não lembrar daqueles que aplicaram esse princípio em suas vidas e transformaram o impossível em realidade. Muitos acreditam que grandes invenções e descobertas nasceram apenas de genialidade, mas eu lhes digo que nasceram também de uma decisão interior inabalável. Veja o caso de Thomas Edison. Ele não pediu para que a lâmpada existisse, não implorou ao universo que lhe desse a solução. Ele decretou dentro de si mesmo que encontraria o caminho, que a resposta existia e que ele seria o canal para revelá-la ao mundo. Edison fracassou mais de 1000 vezes, e cada fracasso era apenas uma prova de que estava mais perto da conquista. Alguém que apenas pede teria desistido na primeira ou segunda tentativa. Mas alguém que decreta não recua, porque carrega consigo a convicção de que já está feito. E o resultado você conhece, e a luz que ilumina o mundo nasceu de um decreto interior, não de uma súplica. Agora, observe o contraste. Nikola Tesla, um homem de genialidade indiscutível, com ideias que estavam séculos à frente do seu tempo. Ele enxergava o futuro, visualizava tecnologias que só agora começamos a compreender. Mas apesar do gênio extraordinário, Tesla viveu atormentado pela escassez, cercado de ressentimentos, acreditando que era vítima de um mundo injusto. Ele não decretava abundância, não decretava prosperidade, ao contrário, reforçava dentro de si a narrativa de que tudo lhe era tirado, de que o mundo estava contra ele. O resultado? Morreu pobre, esquecido, em um quarto de hotel, sem desfrutar dos frutos de sua própria mente. Duas histórias de homens brilhantes, dois destinos completamente diferentes. O que os diferenciou não foi apenas a inteligência,
mas a forma como usaram seus decretos interiores. E eu lhe pergunto, quantas vezes você já agiu como Edison e quantas vezes você já se comportou como Tesla? Quantas vezes persistiu como quem já sabe que a vitória é certa e quantas vezes desistiu porque se convenceu de que a vida é injusta? Esse é um ponto crucial. O universo não responde ao seu talento, responde ao seu comando. Há ainda outros exemplos que comprovam isso. Henry Ford decretou que criaria um automóvel acessível às massas, mesmo quando engenheiros e investidores diziam que era impossível. Ele não pediu permissão, não aguardou que as circunstâncias fossem favoráveis. Ele decretou e trabalhou como se aquilo já estivesse realizado. O resultado? Revolucionou a indústria e o mundo. Mas, ao mesmo tempo, tantos outros homens com iguais ou até maiores recursos fracassaram porque suas palavras e pensamentos estavam cheios de dúvida. Você pode até pensar que esses homens eram exceções, mas não são. O que eles fizeram está ao alcance de qualquer um que tenha coragem de assumir o comando interior. A diferença está em parar de viver como pedinte da vida e começar a viver como criador. O medo, a dúvida, a autocomiseração, tudo isso são decretos inconscientes. Cada vez que você diz, não sei se consigo, está decretando fracasso. Cada vez que afirma, é muito difícil para mim, está assinando um contrato invisível com a limitação. A ciência moderna reforça essa verdade. Estudos mostram que pessoas que cultivam pensamentos de vitimismo e ressentimento têm maiores índices de depressão, doenças físicas e insatisfação geral com a vida. Já aquelas que cultivam pensamentos de realização, persistência e confiança apresentam maior bem-estar, produtividade e longevidade. O que isso significa? Que sua emoção dominante, seu decreto interior, tem impacto direto não apenas em sua mente, mas em sua saúde e no seu destino. Eu já vi de perto pessoas comuns, sem instrução formal, sem grandes recursos, prosperarem porque decretaram que teriam sucesso e viveram de acordo com essa decisão. E também testemunhei homens cultos, com diplomas e oportunidades, afundarem porque decretaram fracasso sem perceber. Cada pensamento é um decreto silencioso. E o universo, imparcial, apenas obedece. Agora, olhe para si mesmo. Que decretos você tem feito ultimamente? Você tem se colocado na posição de Edison, insistindo, confiando, declarando que sua vitória já existe? Ou tem agido como Tesla, se entregando ao ressentimento, à falta, à ideia de que o mundo lhe deve algo? A diferença entre grandeza e mediocridade está aqui, e em como você decide vibrar diante das circunstâncias. Eu quero que você compreenda que a genialidade por si só não basta. Conhecimento sem decreto é apenas peso morto. Mas um decreto firme, mesmo em alguém sem grandes recursos, tem poder de mover o mundo. Então, reflita, você está disposto a assumir o papel de criador? Está pronto para decretar sua vitória em vez de pedir que ela aconteça? Porque no fim, não é a inteligência que decide seu destino, mas a autoridade que você coloca nas palavras que saem da sua boca e na convicção que vibra em seu coração. O ponto mais importante que você precisa levar daqui é simples, mas transformador. O universo não responde ao que você pede com medo, ele responde ao que você decreta com fé. Cada palavra que sai da sua boca é um comando criador, e é a emoção que você coloca nela que define se será apenas som ou se será destino. Lembre-se, pedir é carência, decretar é autoridade. A escolha está em suas mãos. E se esse conhecimento fez sentido para você, saiba que há ainda mais degraus nessa escada de sabedoria. O próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela é o próximo passo, a continuidade natural dessa jornada. Ao assistir, você vai subir mais um nível, vai se tornar 1% melhor do que é agora, e esse 1% a cada dia cria uma transformação gigantesca no longo prazo. Obrigado por estar aqui comigo, pela sua atenção e pela sua presença. Eu o espero no próximo vídeo para seguirmos juntos nessa evolução.